Louvado seja o Senhor pelo que o Senhor tem nos guiado nesses dias. Estamos seguindo a linha que o Senhor nos deu e vamos compartilhar hoje com respeito ao que falamos hoje de manhã. Nós vimos que um dos principais pontos do ministério terreno de Cristo foi relacionado à nova cultura que ele havia estabelecido de acordo com o reino divino. Não tinha nada a ver com os hábitos terrenos, nada relacionado com a velha criação, porque Deus veio estabelecer a nova criação. A nova criação, onde Ele é o cabeça, Ele é a fonte, Ele é a origem que cabeça a nova criação. E isso aconteceu através da cruz. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele acabou com toda a velha criação e as coisas relacionadas a ela. E iniciou uma nova criação. A nova criação está relacionada ao próprio Deus. A nova criação está relacionada à vida de Deus, à vida eterna. Como vimos hoje, a igreja é o resultado da cruz. E vimos hoje também que todos nós somos a igreja quando recebemos o Senhor Jesus. Todos aqueles que nasceram de novo pertencem à igreja. Para ser parte da igreja, não ao prédio, claro, mas ao corpo de Cristo, está relacionado ao novo nascimento. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Para ver as coisas do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Caso contrário, você não pode entender as coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus está no domínio da vida de Deus. Mas se não recebemos a vida de Deus, não podemos entender as coisas da vida de Deus. Por isso que compartilhamos ontem sobre a comissão que Cristo deu aos discípulos. E esta comissão também é dada para todos nós. A comissão é para irmos com a autoridade de Cristo, para fazer discípulos de Cristo, trazê-los para debaixo da autoridade de Cristo e para introduzi-los para dentro do próprio Deus. Quando eles estão debaixo da autoridade de Cristo e introduzidos para dentro do próprio Deus, por receber a vida de Deus, eles se tornam parte da igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, para viver essa nova vida,
para viver essa nova criação. Estamos agora na nova criação. Na verdade, nós somos a nova criação. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5. Verse 17. Verse 16. Versículo 16. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Lakini sasa hatumtambui hivi tena. 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Nós, os que nascemos de novo, Put into one person. fomos colocados para dentro de uma pessoa. Fomos colocados para dentro de Cristo. We haven't received a philosophy of Christ. Não recebemos uma filosofia de Cristo. Doctrine of Christ. Não recebemos uma doutrina de Cristo. We have received the life of Não, nós recebemos a vida de Cristo. the divine life. A vida divina, Eternal life. a vida eterna. Eternal life introduces us in. A vida eterna nos introduz em Cristo. So we are in him. Então nós estamos nele. The result of our born again Este é o resultado do processo do nosso novo nascimento. creation. Ainda temos a velha criação, We're still old man. porque ainda somos velho homem. But simultaneously, Mas, simultaneamente, new life recebemos uma nova vida in our spirit. em nosso espírito. New life in our spirit. E essa nova vida em nosso espírito nos faz a nova criação. And as the new creation, E como nova criação, here says, if we are in aqui diz: we are se alguém está em Cristo, é nova criatura. Don't forget, brothers and sisters. Don't forget. Não esqueça, irmãos e irmãs, We have still the old man, nós ainda temos o velho homem, but we also have now the new man. mas nós também temos agora o novo homem. We still have the flesh, Nós ainda temos a carne, but we also have the spirit. mas nós também temos o espírito. If you understand this, Se você entender isso, you will understand many verses in the Bible. entenderemos vários versículos da Bíblia. Why the Apostle Paul said that we must put off Por que o apóstolo Paulo disse que nós devemos lançar fora o velho homem to be dressed with the new man. para ser revestido pelo novo homem? A daily reality. Porque isso é uma realidade diária. This is why James in his epistle always Por isso says that que our Tiago, na sua epístola, by one hand he can bless someone, diz que nossa língua, por um lado, pode abençoar alguém, mas por outro lado, pode amaldiçoar alguém. Por que ele disse isso? depends where you are. Tudo depende de onde você está. If you are in Christ, Se você está em Cristo, in you, porque Cristo já está em você, Christ lives in you. Cristo vive em você, He is in your spirit. Ele está no seu espírito, Spirit. pelo Espírito. So when we are in Him, Então, quando estamos nele, we are in the spirit.
Quando estamos no Espírito, no way hakuna njia yoyote from our mouth to have any kind of cursing. não há uma maneira de nossa língua, You may wait, I finished that. da nossa língua sair algum tipo de maldição. If I am in the flesh, kama niko katika mwili I Mas se eu estou na carne, bless anyone. I may- eu não consigo abençoar ninguém. What comes from the flesh is not good. siwezi O nikabariki que vem da carne não é bom. katika mwili. So when you hear someone cursing you, Wakati unaposikia yote Então, quando você ouve alguém te amaldiçoando, don't agree with you, with him, ou alguém amaldiçoando aqueles que não concordam com ele, in Christ. tenha certeza, ele não está em Cristo. Because when we are in Christ, wakati uko ndani ya Porque quando estamos em Cristo, só sai characteristic bênção. of the high Nós somente abençoamos. of Christ. Isto é uma característica do alto nível da humanidade de Cristo. binadamu wa Kristo. So this high humanity of Christ Hii Esta elevada humanidade de Cristo iko ndani yetu. agora está em nós. in Christ, Kama tuko ndani Quando estamos em Cristo, in him, a nova criação nele will express this new life. irá expressar essa nova vida. So this morning, tuliona leo asubuhi Nós vimos esta manhã here the church to conduct que nós estamos aqui to the house como igreja lazima tuishi para nos kulingana na nyumba conduzir à casa de Deus. in the house of God. We need to have Na casa de Deus, adequate conduct. nós precisamos ter um proceder adequado. But this is not by learning. ili si kwa Isto não se aprende, But this is by living Christ. mas isto acontece por viver Cristo diariamente em nossa vida. The only conduct that is approved by God is Christ himself. O único proceder que é aprovado por Deus é o próprio Cristo. He says, when someone is in Christ, Por isso que ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. yeye ni kiumbe kipya. the old things pass away, As coisas antigas já passaram, and the new is here. eis que se fizeram novas. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Don't want to live in the old things anymore. Hatutaki Não queremos mais viver nas coisas velhas, Christ Jesus made us his new creation. porque Cristo Jesus nos fez sua nova criação. Praise the Lord. Oh, louvado seja o Senhor. And to live this new creation, E para viver essa nova criação, para viver Cristo, so this morning, tuliona nós vimos isso nesta manhã, the spirit of truth, que o Espírito da verdade, the spirit of reality, o Espírito da realidade, as the another helper, como aquele que ajuda, another comforter, como o outro consolador, bariki mwingine was given from the Father to us. foi dado pelo Pai a nós. kwa sisi. He received everything from Christ, Alipokea O Espírito recebeu tudo de Cristo everything from the Father. e Cristo tem tudo o que vem do Pai. So the Spirit now he dispenses everything to the O church. Espírito agora dá, dispensa todas as coisas para a igreja. Louvado seja o Senhor. Church is the fullness of Christ. Por isso que a igreja é a plenitude de Cristo. Because the church has all the riches of the head. Porque a igreja tem todas as riquezas do cabeça. Christ the head have all the riches of the E Cristo, o cabeça, possui todas as riquezas do Pai. So brothers and sisters, Kwa hivyo ndugu, Então, irmãos e irmãs, cannot live as poor people. hatuwezi kuishi kama não podemos viver como pobres, kwa ukweli tukiongea. espiritualmente falando. Rich. Somos ricos, Because we have all the riches of the Father in porque Christ. temos todas as riquezas do Pai em Cristo. Ndani ya Kristo, Christ has given to the Spirit, Cristo deu-as ao Espírito, has dispensed to us. e o Espírito dispensou a nós. sisi So every time you call on the name of the Lord,
Então, toda vez que você invoca o nome do Senhor, when you go to the Word of God and you pray the Word of God, toda vez que você vai até a palavra de Deus e ora a palavra de Deus, enjoy the hymns, toda vez que você desfruta dos hinos, the prayer, quando você desfruta da oração, of the Lord, você está na presença do Senhor, através do Espírito. Para quê? His riches. Para desfrutar de suas riquezas. That's why he said that another comforter, Por isso que ele disse que o outro Consolador é um Consolador. Spirit of reality, is a comforter. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade é um Consolador. Help you and me. Ele é aquele que ajuda. You know to do what? You know to do what? ili kufanya nini? Ili kufanya nini? Para ajudar a você e a mim. And Você sabe para quê? the new. Para deixar o velho e viver o novo. Enter into the new. Abandonar o que é velho e a entrar no que é novo. Time you are in the flesh, Toda vez que você está na carne, out of Christ, toda vez que você está fora de Cristo, prepare the environment for you to come back to Him. o Espírito prepara o ambiente para você voltar a Ele. You agree that in your life this happens every day? Você não concorda que em sua vida isso acontece todos os dias? When you are out of Christ, Quando você está fora de Cristo, start happening something in your life. de repente algo começa a acontecer em sua vida que força você a invocar o nome do Senhor, força você a orar. You know what is happening? Sabe o que está acontecendo? Spirit of reality is helping you to come back. O Espírito da realidade está te ajudando a voltar a Cristo. Cristo. Amém. Do you agree with me? Amém. Vocês concordam comigo? Hii ni ukweli wapendwa. Isso é verdade, certo? Wakati mwingi It's painful. E muitas vezes é doloroso. ni chungu na É doloroso Stubborn. na sisi ni porque nós somos teimosos. tuko nje ya Kristo We are Estamos fora de Cristo, we don't want to come back to Him. na hatutaki não queremos nos voltar a Ele, tunataka kuwa queremos permanecer na nossa carne, queremos permanecer na nossa alma, lakini roho mas o Espírito sabe como lidar, panga mambo como preparar as coisas. No way out. hauna njia Quando você não tem saída njia ya Then kutokezea you have no other attitude e não tem nenhuma outra atitude a não ser: ó Senhor Jesus, ó Senhor. we are passing through very. Irmão, ore por mim, estou passando por uma situação difícil. You know why you're passing that? Sabe por que você está passando por isso? Para voltar-se a Cristo. Come back to the place where you should be always. Para voltar ao lugar em que você sempre deveria estar. Porque nós somos a nova criação. To build up the church, we need to be the new. Para edificar a igreja, nós precisamos ser a nova criação. We cannot build up the church that comes from the cross. Nós não podemos edificar a igreja kutokana na msalaba que vem da cruz sem experimentar a cruz diariamente. The cross was the beginning of the church. A cruz estava no começo da igreja. And the cross is the continuation of the church. E a cruz é a continuação da igreja. That's why Jesus said, ndio sababu Kristo Por isso, Jesus disse: follow me. wale ambao wanataka aqueles que querem me seguir, Carry the cross. tomem sua cruz, Deny yourself. neguem a si mesmo e sigam-me. The church life. maisha ya A kanisa vida da igreja Living or follow Christ. ni maisha é um viver de seguir a Cristo. We are here to follow Christ. tuko hapa Estamos aqui para seguir a Cristo. hatuko hapa Não estamos aqui para seguir homens. Doctrines. we are Não estamos aqui para seguir doutrinas. We're not here to follow way of living. tunataka Não estamos aqui para seguir uma maneira de liderança. tuko hapa kufuata Estamos aqui para seguir uma pessoa. Essa pessoa é o próprio Cristo. Hating him. na si kwa kumzungusha Não para imitá-lo. In the Bible, Paul said, be imitators of Christ. Apesar de na Bíblia Paulo dizer para sermos imitadores de Cristo, kumwiga Kristo But
Mas quando ele diz para sermos imitadores de Cristo, alikuwa anasema na verdade ele estava dizendo: viva Cristo, in you leve Cristo em você and live him. e o viva. And everything kila kitu is by the Spirit. ni E katika roho. tudo é por meio do Espírito. Wakorintho wa pili Vamos agora a 2 Coríntios, 3 now. mlango wa capítulo 2 3. Corinthians chapter 3. mlango wa This chapter is a very important chapter. kifungu hichi ni muhimu Este sana. capítulo é muito Because in this importante, chapter, Katika hichi kifungu porque neste capítulo, shows to the Corinthians Paulo mostra aos coríntios that the old creation is over, que a velha criação acabou, the age of the law is over, a era da lei acabou, the age of the human effort is over. a era do esforço humano acabou, Everything was finished on the cross. tudo se encerrou na cruz. Remember, brothers and sisters, the cross is our reference. Lembre-se, irmãos e irmãs, a cruz é nossa referência. The cross of Christ is our reference. A cruz de Cristo é nossa referência. ndio mwongozo wetu. You know, in our daily life, Sabe, em nosso viver diário, full of references. estamos cheios de referências. You have a reference of a person. Maybe you want to say, well, this person is an example. Talvez você tenha uma pessoa como referência em que você diz: essa pessoa é um exemplo para mim. Este é um tipo de referência. As his reference. Muitos jovens têm alguém como referência. For instance, to come to here to Abu's place, Kuja hapa kwa ndugu yetu Abu. there's a reference. Para vir neste local Kuiga. do irmão Abu, I have 3 references. existe uma referência. Mambo matatu ya Eu tenho 3 referências aqui. I know arriving in Nairobi, Eu sei que ao chegar em Nairobi, to way of Kisumu. eu tenho que ir em direção a Kisumu. Kisumu, I have to go to way of Kakamega. E em Kisumu eu tenho que seguir em direção a Kakamega. To his place is Makunga. Mas eu sei que a entrada para este lugar é Macunga. And I know that when I enter Makunga, E eu sei que ao entrar em Macunga, left. eu preciso virar à esquerda. Then after some 100 meters something, Depois de algumas centenas de metros, eu viro à esquerda novamente. main road, na achukue njia Então eu pego uma estrada in some place I turn right. na anapoingia para Kakamega. Então quando eu chegar em certo lugar, eu viro à direita. Turn right, then we are in this small Então ao chegar aqui, eu viro à direita, market. What is the name of the market? onde há esse pequeno mercado, Yaporo. Okay, when I arrive in Aporo, Ao chegar em Yaporo, building on eu sei que há uma construção with some stores, with com algumas lojas, jengo iko na duka a new building being built up behind the with há um novo prédio sendo construído atrás com 2 lojas. then there I turn right. na hapo Então ali eu viro à direita. Arrive at Abu's house. anaingia kwa nyumba ya ndugu yetu. Então eu chego à casa do irmão Abu. Mas Referências. kutazama na kufuata. When you have the right reference, Quando você tem a referência certa, you will arrive at the right place. você chegará ao local certo. In the Christian life, Katika maisha No viver cristão, muitos cristãos they have lost the reference. perderam a referência da cruz. njia ya msalaba. So in their Christian life, Katika Então, em sua vida cristã, they live like a lost person. eles vivem como perdidos. Although they read Bible, wanapiga Apesar de lerem a Bíblia, they pray, apesar de orarem, they have lost the reference of the cross. mas por perderem a referência da cruz, The result of their life, o resultado de suas vidas the result of the cross. não será o resultado da cruz. Especially concerning the building up of the body of Christ. Especialmente a respeito da edificação do corpo de Cristo. The importance of the cross. Estão acompanhando a importância da cruz? Everything was over. Porque lá todas as coisas chegaram ao fim. And the new life began there. E a nova vida começou lá. And remember this morning we said
Lembrem-se desta manhã quando the dissemos Lord sent the Spirit of reality. que o Senhor enviou o And the Espírito da Spirit of reality realidade. will guide us to all truth. E o Espírito da realidade irá He will teach us guiar-nos Atakufundisha mambo yote. a todos nós a verdade. Ele nos ensinará todas as coisas. E esse Espírito da realidade, o Espírito da verdade, the comfort. aquele que nos ajuda, o outro Consolador, ele irá habitar em nós para sempre. Christ himself live in us forever. Na verdade, o próprio Deus habitará em nós para sempre. He lives in us forever. E porque ele vive em nós para sempre, prestem atenção, Live in me forever. Cristo habita em mim para sempre. Problem is, Lakini shida ni Mas o problema é, forever. mimi naishi eu vivo Cristo sempre? ndani ya Kristo kila siku. Or I live Christ Ama nakaa Kristo. Nakaa ndani ya Ou eu vivo some Cristo hours in the day. algumas horas ao longo do dia? Little bit today, this morning, little bit Um this pouco hoje, nesta manhã, um pouco esta tarde, um pouco à noite. Christ every time. naishi Eu vivo Cristo a todo tempo? Am I in Christ all the time? Eu estou em Cristo a todo tempo? And sisters, he died for Irmãos e irmãs, kwa ajili yetu. Ele morreu por nós, forever. para viver em nós para sempre. But he's not happy. Lakini ana furaha. Mas Ele não está feliz We take him not forever. de nós não nos achegarmos a Ele para sempre. Na si kila saa. Maybe we Não take him todas when as we vezes. need him. Oh, Talvez nos acheguemos quando precisamos dele. When we don't need him, we Quando não precisamos dele, always. nós ficamos nas nossas coisas. Mas quando estamos em problemas, nós vamos até Ele, olhamos para Ele. Isso é normal? Isto não é normal. So the Lord, kwa hivyo Bwana Então, o Senhor, finding the way. Ele está sempre encontrando um jeito, através de muitas circunstâncias, de colocar você e eu nele sempre, In Christ always. para que estejamos sempre em Cristo. Bwana Yesu asifiwe. Louvado seja o Senhor. Chapter 3. Kwa hivyo katika Então, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, wa Korinto We are going to see a very important thing. iremos ver algo muito importante Spirit. a respeito do Espírito. Show you this morning. Como eu mostrei a vocês esta manhã, One of the most important things after the death of Christ. roho ni jambo muhimu baada ya kifo cha Kristo. o Espírito é uma das coisas mais importantes após a morte de Cristo. Sem o Espírito não podemos viver Cristo. Touch Christ. Sem o Espírito não podemos tocar Cristo. By the Spirit we cannot Sem o Espírito não podemos experienciar Cristo. Sem o Espírito não podemos provar Cristo. by the Spirit. Todas as coisas são feitas através do Espírito. Vocês entenderam? Must go out from this conference Você precisa sair dessa conferência com uma visão clara de que o Espírito é muito importante. Kwamba roho ndio tegemeo letu. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Yes. Inasema Do we Versículo 1 to diz: commend ourselves, or do we need, as some others, epistles of commendation? Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? au kutoka kwenu? You are our epistle written in our hearts. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, Hii barua conhecida e lida por todos os homens. inajulikana na kusomwa na watu wote. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao
ambavyo ni mioyo ya nyama. Apostle Paul, he had a very, very intimate relationship with the Corinthians because he O was apóstolo Paulo tinha uma relação muito íntima com os coríntios, pois foi ele quem gerou os coríntios em Cristo. na Wakorinto, maana yeye ndiye aliwazaa kiroho. maana yeye ndiye aliwazaa kiroho. Amen. praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. He said that Por isso ele disse: letter of commendation before you. Ndio akasema ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? You are our Vocês os conhecem, vocês são nossas epístolas. Significa, o que ministramos a vocês foi escrita em vocês. So, what we have ministered to you Então, o que ministramos a vocês se tornou uma carta de Cristo, uma epístola de Cristo. hiyo inamaanisha Significa, ministered to the Corinthians o que Paulo ministrou aos coríntios was Christ himself. foi o próprio Cristo, When people look to the Corinthians, de tal forma que quando as pessoas olhavam para os coríntios, they are epistle eles podiam ver Cristo, porque eles eram epístolas de Cristo, with ink. escrita não com tinta. Goes A tinta pode ser removida, carved actually mas foi esculpida, written is carved with the spirit of the living God. escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Not in tables of stone, but in tables Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. it means that something that Significa que é algo que é esculpido jamais será apagado. akiwezi kikafutika. praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Is written in us, is carved in us. O Espírito que foi escrito em nós, que foi esculpido em nós, jamais será apagado. The word of God must be carved in us. That A palavra de Deus tem que ser esculpida em nós de forma que jamais seja apagada. cannot be deleted. Não pode ser apagada, Carved. Kwa sababu porque foi esculpida. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Mstari wa nne. And Versículo 4. trust through Christ toward God. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Here begins a very important, Aqui iniciam very important point vários pontos importantes Kipengee muhimu sana concerning the new creation, kuhusiana a respeito da nova criação, concerning the Spirit. kuhusiana a respeito do Espírito. Such trust tuna E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. A confiança na nova criação through us. sio kupitia sisi, não é através de nós, Capacity. não é através da nossa capacidade, não é através da nossa pessoa. Our trust is through Na nova criação, nossa confiança vem através de Cristo. wajua kale Na velha criação, nossa confiança estava em nós, tumaini tuliokuwa ni kwa nguvu zetu. but in the new creation, mas na nova criação, in this new life, Katika haya nesta nova vida, trust is through Christ nossa confiança está em Cristo, toward God. em Deus. It means before God. Significa diante de Deus. Still, tunaweza simama Podemos ficar diante de Deus por meio de Cristo. mbele ya Kristo, because when the Father looks to Christ, Porque quando o Pai olha para Cristo em nós, are able to stand still. somos capazes de ficar diante dele. Amen. Because this is not our righteousness that make us able Porque não é nossa justiça que nos faz ficar diante de Deus. mbele za Bwana. No, this is because Não, Christ é porque Cristo é nossa justiça. Haki yetu. So when the Father looks to Christ, Quando o Pai olha para Cristo em nós, somos justificados. Anaona haki imekamilika. Hallelujah. Jesus is Lord. so then it says verse 5, not that we
we are sufficient of Então, no ourselves versículo to 5, think of anything não as que being por nós ourselves mesmos sejamos our capazes de sufficiency pensar is alguma from coisa God. como se partisse de nós. Tuwatosha sisi Pelo contrário, wenyewe, a nossa kusudi neno lolote suficiência kwamba vem de wetu Deus. wenyewe, bali utoshelevu wetu watokana kwa Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. May we say that we are not sufficient of ourselves? Podemos dizer não que por nós mesmos? Do you think you are sufficient? Você acha que você é Don't suficiente? say no, don't say no. Because Não diga não, não diga não, sufficient. porque nós ainda achamos que somos suficientes. Unaweza. Let us speak the truth. Okay? Vamos falar a verdade, ok? Doctrinally, we know, I'm not sufficient. Sio Sem dúvida sabemos que não somos suficientes, katika maisha yetu ya kila siku. Many times, mas o nosso that's when viver we diário, think we are sufficient. muitas vezes pensamos que somos We don't suficientes. need God. Quando pensamos que somos suficientes, não precisamos de Deus. Não precisamos de Cristo. Vocês me entendem? Mas quando nós Ourselves, we are not sufficient consideramos nós mesmos como não suficientes, of anything. Hata kufikiria jambo lolote. não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, Fikiria ile yenyewe. não somente em fazer, mas até mesmo para pensar, não somos suficientes nem para pensar. Understand me? Unamwelewa? This is related to the Entendam-me, isto está relacionado à nova vida, ao reino de Deus. Da Mungu. in the realm, divine realm, we No are reino divino, of anything. nós não somos suficientes de pensar alguma coisa. Tunatosheleka kwa jambo lolote. Understand me? Me entenderam? So, not that we are sufficient of ourselves. Não to think que of por nós anything mesmos as sejamos being capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Tutosheleza. Being from ourselves means the source is ourselves. Como se partisse de nós significa que a fonte somos nós. But our sufficiency Mas aqui diz, pelo contrário, God. a nossa suficiência vem de Deus. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. My sufficiency is Diga a você mesmo, minha suficiência vem de Deus. Diga ao seu vizinho, sua suficiência vem de Deus. praise the Lord. Oh, louvado seja o Senhor. This is one of the first lessons we must learn. Esta é uma das primeiras lições que devemos aprender em nosso viver diário, que na nova vida não somos suficientes. Tutosheleza. Everything is through Christ. Tudo é através de Cristo. It comes from God. Vem de Deus. We recognize that our source is God. Nós reconhecemos que nossa fonte é o próprio Deus. As we saw this morning, Como vimos hoje de manhã, God has an owner. a casa de Deus tem um dono. Taratibu. He is the buyer. Ele é quem comprou. Alinunua. He is the redeemer. Ele é o Redentor. He is the rescuer. Ele é o Salvador. We all belong to him. Todos nós pertencemos a Ele. Don't belong to ourselves anymore. Não pertencemos mais a nós mesmos. Everything we do, Então, tudo o que fazemos, nós devemos consultá-lo, Tumuulize. showing that our sufficiency mostrando que nossa suficiência vem de Deus. Unatokana na Mungu. I like very much. Napenda sana. Eu gosto muito Children, when they were smaller, quando meus filhos, quando eram mais novos, when they were not yet full age, quando eles ainda não eram adultos, Umri wa kuwa watu. even when they were, até mesmo quando eles já eram adultos, every time they want to do something or to go to something, toda vez que eles querem fazer algo ou ir até algum lugar, come to me or to my, eles costumam vir até mim ou a minha esposa para dizer: may we go to that place? pai, mãe, podemos ir até aquele lugar? For 4 hours there? Podemos ficar 4 horas lá? We can go. Sim, pode ir. May we come back at
Podemos voltar às 11? Não, 11 é muito tarde. Vocês devem voltar às 10. Então, toda vez que eles tentavam fazer algo, eles nos consultavam, especialmente em coisas importantes da vida deles. Eles costumavam vir. Na verdade, eles costumam vir e dizer: pai, mãe, estou passando por essa situação. Eu gostaria de consultar você, pedir o seu conselho, mas muito mais que isso, que você possa orar comigo a respeito dessa situação. Oh, isso é tão bom para nós, os pais, ser consultado pelos filhos. Claro, não queremos que eles dependam de nós todas as vezes, porque queremos que eles aprendam as coisas. Mas, por outro lado, essa dependência é saudável, porque significa que eles respeitam a fonte deles. Por isso que nos 10 mandamentos, o sexto mandamento diz: honrai teu pai e tua mãe, certo? Honrai teu pai e tua mãe e os seus dias serão acrescentados. O que significa honrar pai e mãe? Honre sua fonte. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Jovens, honrem seu pai, honrem sua mãe. Quando você honra seus pais, você está honrando a Deus. Então, quando dizemos que nossa suficiência vem de Deus, significa que o honramos totalmente. Nós o reconhecemos como nossa única fonte. Louvado seja o Senhor. E então, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se estamos aqui, é porque Ele nos habilitou. Se podemos ministrar Cristo, é porque Ele nos habilitou. Nossa suficiência para ser algo na igreja é por causa de Deus. Se eu posso estar aqui para ministrar a palavra de Deus a vocês, não é porque eu sou suficiente, sou capaz. Eu reconheço que essa suficiência vem de Deus. E vou te dizer um segredo. Seja sempre humilde. Sempre se humilhe. A todo tempo. E o Senhor o fará mais que suficiente. Eu aprendi isso de um servo de Deus. Seja humilde.
Mantenha a simplicidade. The Lord will always commit something in your hand. Mantenha-se humilde. O Senhor sempre confiará algo em suas The mãos. time you become proud No momento em que você se tornar orgulhoso, signifies I don't need anyone. o orgulho significa eu não preciso de ninguém. Eu posso por mim mesmo. Neste momento, God stops. a bênção de Deus se We interrompe. can see clearly that the hand of the Lord just is out. Podemos ver claramente o Senhor removendo suas Keep mãos. us humble, Mas quando nos mantemos humildes, humbling ourselves. sempre nos humilhando, This is why we need the cross daily, okay? por isso precisamos diariamente da cruz, ok? The cross is humbleness. Porque a base da cruz é a humildade. So when we humble ourselves, Então, quando nos humilhamos, tenha certeza, the capacity, a habilidade, a capacidade, a suficiência que precisamos será dada pelo Senhor abundantemente. it's not because we are better now we can serve better. No. Não é porque somos melhores agora, nós podemos servir melhor. Não, This is because you humble yourself mas porque você se humilha, o Senhor diz: to receive. eu posso expandir sua capacidade para receber mais. ndani yako ukaweze kutumika. Amen. Haleluya. So the expansion of our capacity ability is not because of A expansão da nossa capacidade, da nossa habilidade, não ocorre por causa do nosso esforço. totally. Ni kwa É sababu porque nós estamos aprendendo a depender dele totalmente. The source is Him. Porque nós reconhecemos que chanzo ni yeye. And then ele é a fonte. sufficient for to be ministers of the new covenant. Então ele nos habilita para sermos ministros da nova aliança. The new covenant is related to the new creation. A nova aliança está relacionada à nova criação. And the ministry of the new covenant or of the new E o ministério da nova aliança, da nova criação, is not a ministry of letter. não é o ministério da letra, It's the ministry of the Spirit. mas é o ministério do Espírito. Ya roho. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Ministry Neno A palavra ministério service inamaanisha significa serviço, utumishi. signifies Inadhihirisha to minister, to supply. significa ministrar, suprir algo a alguém. kwa watu. For instance, now I am here as a minister of the word Por exemplo, Kwa mfano, agora estou aqui como ministro da palavra, to supply the word of para God to you. suprir a palavra de Deus a vocês. But when I supply the word of God to you as a minister, Mas quando eu supro a palavra de Deus a vocês como um ministro, be the minister of letter. eu não posso ser um ministro da letra, Just to give you knowledge, somente para dar-lhe conhecimento, doutrina, etc. because this will not work Não, in creation. porque isso não funcionará na nova criação. Not work to build up the body. Isso não funcionará para edificar o corpo de Cristo. I minister here. Mas quando eu ministro aqui, eu preciso ministrar o Espírito a vocês. You open your mouth here when you come to testify. Quando você abre sua boca aqui, quando você vem testemunhar, Here just to say what you want. tenha certeza que você não está somente para dizer o que você quer. Is to come here, Você deve ter temor e tremor open your mouth. ao vir aqui. kinywa chako You are ministering Quando você abre sua boca, você está ministrando o Espírito aos santos. Christ to people. Você está ministrando Cristo às pessoas. Our function in the ministry of the Spirit. Esta é a nossa função no ministério do Espírito. taumbaji upya. So we are in the age of the ministry of Então, the nós estamos na era do ministério do Espírito. The ministry of the law passed away. O ministério da lei passou. And then Apostle Paul now start make some comparisons. Então, o apóstolo Paulo começa a fazer comparações. Kulinganisha. Verse 7 says, Mstari wa 7. Versículo 7 diz: but if the ministry of death, written and engraved on stones,
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibadilika. Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Amen. You see, the ministry of the old covenant, Huduma ya O ministério da velha aliança commandments, está relacionado aos mandamentos amri and to the law of Moses. e também à lei de Moisés. God gave the commandments. wakati Bwana Quando alipeana Deus hizi deu sheria, os It mandamentos, was a living thing. ilikuwa ni jambo lenye tenha uhai. certeza que era algo vivo, Haikuwa jambo não era algo lenye morto, It became theirs. uhai. mas se tornou morto. That's why Paul used the term ministry of death. Ndio Por isso, Paulo Paulo usou tumia, o termo ministério da morte, Because the thing that was given that should give life was now, porque o que foi dado para dar vida killing people. agora estava matando as pessoas. ilikuwa inawapa watu badala ya kuwapa uzima ilikuwa inawapa mauti. That's why verse 6 in the end says, the letter Por isso que a partir do versículo 6 diz, porque a letra mata. Andiko uua. So the ministry of the old covenant is the ministry of letter, is the ministry of death. O ministério da velha aliança, que é o ministério da letra, é também o ministério da morte. Huduma ya Roho It's ministry of Mas o ministério do Espírito, que é o ministério da vida, and ministry of the covenant, é o ministério da nova aliança, the new creation. a nova criação. So here we have the comparison. Então aqui temos a comparação. Be sure, brothers and sisters, Tenham certeza, irmãos e irmãs, ongea when we quando serve falamos, hudumu quando servimos, the ministry of death, não servimos no ministério da morte, da letra, we serve in the ministry of life, mas servimos no ministério da vida, do Espírito, because the Spirit gives life. porque o Espírito vivifica. Hallelujah. Amen. And also the ministry of death was E glorious. também o ministério da morte tinha sua glória. Inang'aa. But this glory is a fainting glory. Na hii humu Mas esta glória é uma glória que se esvai, vita ela passa, inakuwa na tem o seu auge The fading, e então começa a se esvair. ministry of the old covenant. Esse é o ministério da velha aliança. The ministry of the Spirit, lakini huduma Mas o ministério do Espírito glory, tem uma glória permanente, wa milele. glory that never uma glória que não desvanece. ambao hauwezi ukapotea. verse 9. Versículo 9, outra comparação. It's the ministry of condemnation. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Siuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Amen. You see, the ministry of the Veja, old covenant o ministério da velha aliança é o ministério da morte. Ministério da letra a ministry that kills, é o ministério que a mata, ministry of fading glory, é o ministério da glória desvanecente and now a ministry of condemnation. e agora o ministério da condenação. Sasa Let us give an example. Agora vamos dar um exemplo. Someone unapomsikiza mtu Se você ouve alguém condemning you, que sempre te condena, anakuhukumu, condena você, condena você, condena você, this is the ministry of the new covenant or the old covenant? este é o ministério da nova aliança ou da velha aliança? Ministry of life or ministry of
Este é o ministério da vida ou o ministério da morte? So Kwa hivyo when we have these words clear to us, Quando temos estas palavras claras para nós, to know where é fácil saber onde essas pessoas estão. so be cautious not to condemn people, huh? Tenha cautela para não condenar as pessoas. We like to condemn people. wakati Algumas vezes nós gostamos de condenar as pessoas. Oh, eles não são como nós. Oh, veja o que eles fazem. We're not here to condemn anyone. Não estamos aqui para condenar ninguém. The ministry of the new covenant, O ministério da nova aliança, the ministry of the Spirit, o ministério do Espírito, ministry of righteousness. é o ministério da justiça. Righteousness means everything according Justiça significa todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mungu na mapenzi ya Mungu. to have a righteous life means that I Ter uma vida justa significa que eu agrado Deus em meu viver. Pendeza Mungu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh, louvado seja o Senhor. Even what was Versículo 10. had no glory in Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobadilika ilikuwa na utukufu zaidi sana, ile ikaayo ina utukufu. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Ministry also is the ministry of the Este ministério é também o ministério da glória que permanece. the glory that is permanent. A glória que é permanente. Fades away. Ela nunca se desvanece. Louvado seja o Senhor. In the ministry of the Spirit. A glória de Deus está no ministério do Espírito. Huduma ya utukufu. We have seen this morning that all the Como nós vimos esta manhã, todas as riquezas estão no Espírito. are in the Spirit. O que precisamos está no Espírito. And also here we see that this ministry of the Spirit is a glorious ministry. Também aqui podemos ver que este ministério do Espírito é também ministério glorioso. Of God. Significa que temos a presença de Deus. The presence of God. A glória representa a presença de Deus. Brothers and sisters, Kwa hivyo wapendwa, Então, irmãos e irmãs, ministry in us. nós temos hoje este ministério em nós. We are serving in the ministry of Nós servimos no ministério do Espírito para a edificação da igreja. katika kuhudumia wapendwa ndani ya kanisa. So be careful. Kwa hivyo kuweni makini. Tenha cuidado. Don't serve in the ministry of letters. Não sirva no ministério da letra. Katika huduma ya barua. We're not in this anymore. Nós não estamos mais nisso. In the new creation. Estamos na nova criação. The new creation. Nós somos a nova criação. Because we are in Christ. Porque estamos em Cristo. In the Spirit. Estamos no Espírito. We have this ministry of the Spirit. Nós temos o ministério do Espírito. This ministry of the Spirit. Ao ter esse ministério do Espírito, Wakati wote tunapo toda vez que servimos, toda vez que falamos, People toda vez que contactamos as pessoas, shepherd one another. todas as vezes que pastoreamos uns aos outros, Life. tunapeana nós damos vida, Righteousness. nós trazemos justiça, What else? We're bringing the presence of God. nós trazemos a presença de Deus. Bwana Yesu asifiwe. Louvado seja o Senhor. Christ himself. Tunamhubiri Estamos trazendo o próprio Cristo. Christ through the ministry of the Spirit. Nós ministramos Cristo através do ministério do Espírito. ya roho. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. We all here Kwa hivyo sisi sote tuko hapa. Nós todos aqui say we are ministers of the Spirit. podemos dizer: somos ministros de Cristo. Somos ministros do Espírito. Of the Spirit. Diga ao seu vizinho: você é um ministro do Espírito. 12 says. Verse 12 says. Versículo 12 diz: Such hope. tendo, pois, tal esperança. Such hope.
Tendo, pois, tal esperança. Since we have such Tendo, pois, tal esperança. Hilo tumaini wapendwa. we have such hope, Temos tal esperança. we use great boldness of speech. Servimos-nos de muita ousadia no falar. Bold by ourselves. Não somos ousados por nós mesmos, Have this ministry of the Spirit. mas porque temos este ministério do Espírito, Boldness of speech. isto nos dá ousadia no falar. We're not coward anymore. Não somos mais covardes, We're bold. somos pessoas ousadas, Spirit. porque temos o Espírito. Don't despise yourself. Não despreze a si mesmo. To despise you. Mesmo que as pessoas te desprezem, Maybe in your old man you are despisable. sim, talvez em seu velho homem você seja desprezível, mas como novo homem, como nova criação, como ministro do Espírito, você é ousado. Não despreze a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Claro, No, no. I forgot the word. Amém. The requirement claro, o requisito to be in Christ. é estar em Cristo. If we are in Christ, all the Se estamos em Cristo a todo tempo, have boldness of speech. temos ousadia no nosso falar, Of Him. porque temos a autoridade dele. Under His authority. Estamos debaixo da sua autoridade To do everything for His body. para fazer tudo para o seu corpo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Some verses to reach the verse 17. It says, Então vou ler alguns versículos até o versículo 17. Aqui diz: unlike Moses, Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação Kwa kuwa do que se desvanecia. ile ile ya imani kama ilivyoandikwa, na liamini, na kwa sababu hiyo twanena. but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Agano, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo wakaa, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo, ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana ule utaji huondolewa. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their hearts. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Louvado seja o Senhor. Quando nos voltamos ao Senhor, quando estamos em Cristo, o véu lhe é retirado. Não temos nada a ver mais com o ministério da morte. Não temos nada a ver mais com o ministério da letra. na huduma ya barua. Our eyes were opened, Nossos olhos foram abertos. were taken away, Nossa cegueira foi retirada. turned to the Lord. Porque nós nos voltamos ao Senhor. We read the Bible. Então, quando lemos a Bíblia, como disse hoje, Use the Spirit. você tem que usar o Espírito Your blindness may be para que a sua cegueira seja tirada. read it with the revelation that Christ E você lerá com a revelação que Cristo te dará. Verse 17. Now Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. but we all with unveiled
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Today we feel that we are in freedom. Hoje nós sentimos que estamos em liberdade, Are in the Spirit. porque estamos no Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Of course, not the freedom for us to do what we want. Sio uhuru wa kufanya kila unachotaka. Claro, não é a liberdade para fazermos o que queremos, mas é a liberdade que temos em Cristo para vivê-lo The Spirit. na liberdade do Espírito. Not enslaved anymore by things. Não como escravizados por coisas, Doctrines. por doutrinas, By practices. Mazoea por práticas, We have the freedom of the Spirit. mas nós temos a liberdade do Espírito, somos guiados pelo Espírito. And then we, as unveiled with the unveiled face, Então, com o rosto desvendado, beholding the face of Christ, diante da face de Cristo, fellowship with Him daily, tendo diariamente comunhão com Ele, with Him in the com uma comunhão íntima com Ele no Espírito, ao orar, name of the Lord, ao invocar o nome do Senhor, Bible with the ao ler a Bíblia com o Espírito, having fellowship with one another, ao ter comunhão uns com os outros, enjoying Him in every moment, ao desfrutá-lo a todo momento. transformation in our life, A transformação em nossa vida ocorrerá, glory to glory. de glória em glória. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. One level of presence Significa de um nível da presença de Deus para um nível mais alto da presença de Deus. Praise the Lord. Oh, louvado seja o Senhor. The more we know Him, E quanto mais o conhecemos, the more we love Him. mais o amamos. The more we know Him, Quanto mais o conhecemos, the more we abandon ourselves. mais desprendemos de nós mesmos. I will finish with this verse now. Louvado seja o Senhor. Chapter 4, verse Vamos encerrar com este versículo. Capítulo 4. Since we have this ministry, as Pelo we que, have received tendo mercy, este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. chapter 4, verse 1. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi Isto em capítulo 4, versículo 1. hatulegei. Hallelujah. Brothers, we don't lose heart. Irmãos, não desfalecemos. Nós não desfalecemos, porque temos este ministério. When Paul wrote this, Vejam, quando Paulo escreveu isso, writing this in a growing level, ele estava escrevendo isso de uma maneira progressiva. so excited when he saw, wow, this Ele estava tão animado quando ele viu, uau, este ministério do Espírito é muito bom. É tão maravilhoso. Oh, I cannot lose heart never because I have this. Ah, eu não desfaleço porque eu tenho este ministério. Do you understand me, brothers? Vocês me entendem, irmãos? Many things make us to lose heart. Muitas coisas nos faz desfalecer. Problems here, Problemas aqui, problemas ali, tribulation in front, tribulação à nossa frente, many problems. muitos problemas. We have this ministry. Mas quando temos este ministério, nós temos o Espírito. This touches us. Nada disso nos toca. I will not lose heart. Eu não vou desfalecer. Praise the Lord.
Louvado seja o Senhor. Tomorrow morning I will follow this burden. Amanhã de manhã vou continuar este encargo In this new life, para mostrar que nesta nova vida we are overcomers. somos mais do que vencedores. Hallelujah. May the Lord bless you. Que o Senhor vos abençoe. Amém.